Tudo bem, pessoal? Começando aqui essa aula para fazer a correção da nossa segunda avaliação de Física 1. Primeira questão da prova, a gente tinha: qual é a distância do centro de massa do sistema Terra-Lua ao centro da Terra? Massa da Terra, 5,98 vezes 10 a 24 kg. Massa da Lua, 7,36 vezes 10 a 22 kg. E distância entre o centro Terra-Lua, 3,8 vezes 10 a 5 km. Para a resolução desse exercício aqui, a gente vai adotar então um sistema Terra-Lua como seguir, tá? Onde eu tenho aqui a Terra, eu tenho aqui a Lua, eu tenho esses dois objetos celestes aqui separados por uma distância d, que eu estou chamando aqui de DTL, Terra-Lua. Tá? Eu vou considerar então a Terra como o início da posição desse sistema. Então a posição da Terra, x-terra, é igual a zero. Tá? E a Lua, então, ela vai estar no final dessa distância. Então a posição da Lua vai ser xl, tá? Que vai ser igual então à distância entre os dois centros desses corpos celestes. Então eu estou chamando aqui de DTL, né, que é a distância da Terra-Lua, que foi dado para a gente no problema aí de 3,8 vezes 10 a 5 quilômetros. Tá? Bem, temos também a massa de cada um desses objetos celestes, a massa da Terra e a massa da Lua, que estamos chamando respectivamente de MT e ML. A massa total então desse sistema, vou chamar então de simplesmente M, tá? E a massa então vai ser dada pela massa da Terra mais a massa da Lua. Tá? Como o problema pede para encontrar o centro de massa, a relação que a gente tem então do centro de massa, a gente utiliza então a massa total vezes a posição do centro de massa, que vai ser igual à massa da primeira partícula, nesse caso a massa da Terra. Então a massa da Terra vezes a posição da Terra, x da Terra, mais a massa da Lua vezes a posição que a Lua se encontra, que é o xl. Trabalhando um pouquinho, vou passar a massa total para o lado de lá para isolar então a centro de massa, que é o que a gente quer encontrar. Então fica com 1 sobre mt xt mais ml xl. Substituindo então os valores fornecidos para a gente no problema, tá? Vai ser 1 sobre a massa total, então é a massa da Lua mais a massa da Terra, que é esse valor aqui entre parênteses. Depois a gente vai ter a massa da Terra vezes a posição inicial ali da Lua, da Terra, que nesse caso que a gente adotou como sendo o centro da Terra a posição inicial, então é zero. Temos depois a massa da Lua, que multiplica então a posição final da Lua, que é a distância que separa então a Terra e a Lua ali. Com isso, então, fazendo essas contas, a gente vai encontrar então um centro de massa de 4,64 vezes 10 a sexta metros. O problema, na verdade, ele pede para a gente não o centro de massa, mas ele pede qual que é a distância que eu tenho do centro de massa até o centro da Terra. Tá? Contudo, não foi fornecido no problema qual que era o raio da Terra. Tá? Então, com isso, ficava impossibilitado de fazer esse cálculo. Tá? Então, eu considerei que encontrou pelo menos o centro de massa ali da Terra, eu considerei então o exercício como completo. Mas, de acordo com o que foi solicitado aí para o problema, tá? A gente deveria então que encontrar o raio da Terra. O raio da Terra tabelado ali, ele vale 6,37 vezes 10 a sexta metros. Tá? Portanto, então, essa diferença aí do centro da Terra com o raio da Terra, eu vou ter então 6,37, que é o raio da Terra, menos o centro de massa que a gente encontrou, que é 4,64 vezes 10 a sexta. Esse centro de massa do sistema Terra-Lua, ele fica dentro da Terra, tá? O que implica então que essa diferença vai dar para a gente aí qual que é a distância do centro de massa até o centro da Terra, que na verdade seria 1,73 vezes 10 a sexta metros do centro da Terra. Tá? Então essa daqui seria
a resposta realmente solicitada ali pelo problema. Mas como eu disse, como não foi fornecido o raio da Terra no problema, eu aceito até eu encontrar aqui o centro de massa desse sistema. Tudo bem? Então essa questão aqui valia 10 pontos. Questão número 2. Um canhão e seus comprimentos de balas estão dentro de um vagão fechado de comprimento L, como ilustra a figura abaixo. Atira-se com um canhão para a direita e o canhão recua para a esquerda. As balas permanecem no vagão depois de atingirem a parede oposta. Letra A. Depois de todas as balas forem disparadas, qual é a maior distância que o vagão pode ter percorrido a partir da sua posição inicial? Letra B. Qual é a velocidade do vagão depois que todas as balas foram disparadas? Então a figura que se refere era essa figura. Tá? O vagão mais o canhão tem uma massa M. A bala tem uma massa M'. Como eu tenho várias balas aqui, ele não forneceu o número total delas, então o número N de balas aqui para esse sistema. Tá? À medida então que eu disparo, eu vou ter então as balas de canhão indo para a direita e o canhão recuando aqui para a esquerda de uma distância D. Tá? O comprimento total do vagão aqui era L. Tá? Então, na posição final, depois de ter disparado tudo, eu vou ter esse recuo D. Essa então vai ser a minha distância que eu desloquei aqui totalmente. Tá? Bem, a letra A, então, para a gente calcular ali esse deslocamento, então vou desconsiderar qualquer força externa que esteja atuando nesse sistema. Tá? Então vou considerar somente aí a relação que eu tenho ali de forças devido ao disparo. Tá? Nesse caso, então, a posição do centro de massa do nosso sistema ele não muda, uma vez que o conjunto de balas e o conjunto vagão canhão é contido dentro do mesmo sistema, eu contenho então que o centro de massa inicial vai ser igual ao centro de massa final. Eu só tenho o deslocamento do canhão, não implica no deslocamento do centro de massa. Para a gente resolver então esse problema, vou considerar então o centro de massa de cada elemento da seguinte maneira. Eu vou chamar então de XCM, ou seja, posição do centro de massa inicial do vagão, tá? Que nesse caso vai ser o vagão mais o canhão. O centro de massa final do vagão, o centro de massa inicial da bala, ou do conjunto de balas, né, nesse caso, e o centro de massa final desse conjunto de balas também. Tá? Então essa vai ser a notação que eu vou utilizar aqui para solução desse problema. Dessa maneira, então, eu vou ter o seguinte, inicialmente, eu posso escrever aqui com o inverso de todas as massas contidas nesse sistema, na posição inicial ali do centro de massa, que vai ser a massa do vagão mais o trem, mais o canhão, mais o número total de balas ali, da massa de cada bala que eu tenho ali nesse sistema. Eu vou ter então a massa do vagão vezes o centro de massa inicial do vagão, mais a massa das balas vezes o centro de massa das balas. Isso daqui no início vai ter que ser então a mesma coisa igual no final, como a massa total do sistema não muda, ainda tem a mesma conjunto de massa. Vou ter agora a massa do vagão vezes a posição final do vagão, ou seja, o quanto que ele deslocou de uma posição T ali, que a gente necessita, mais o que eu tenho então das massas da bala vezes a posição final dessas balas, que elas vão estar do lado oposto do vagão, ou seja, elas vão ter percorrido aí um comprimento L total ali do vagão. Eu posso então cancelar essas massas aqui dos dois lados, tá? Sobra então para a gente só a relação da massa pela posição inicial do vagão, mais a massa da bala, vezes a posição inicial das balas,
eu vou ter aqui, então, no final, a massa do vagão mais a posição final do vagão, e aqui eu vou ter a massa das balas e a posição final dessas balas. Tá? Bem, eu vou substituir então agora as posições. Nesse caso, a posição inicial do vagão. Tá? Ele contém então metade desse centro de massa, né, que é o comprimento total do vagão, L sobre 2, mais a distância D ali que ele vai sofrer esse deslocamento inicialmente. Tá? Para o caso das balas, então eu vou ter as massas das balas e a posição final inicial dessas balas aqui, que é um deslocamento D que ela sofreu em relação à posição dela. No final, então, eu vou ter a massa da bala, eu vou ter aqui o comprimento metade do comprimento do vagão, que é o centro de massa desse sistema, tá? E eu vou ter então aqui também a massa das balas vezes o comprimento total do vagão, que é o quanto que essas balas percorreu ali no final. Tá? Bem, colocando então tudo que for depender aqui da distância D de um lado, tudo que for depender de M do outro lado, tá? Eu vou ter então MD mais NMD, que é igual a NML. Como eu quero saber justamente o quanto que deslocou, tá? Então eu vou isolar aqui o D. Nesse caso aqui, esses termos aqui eu posso colocar D em evidência. Eu vou ter então D, M, NML. Eu continuo aqui dividido. Como eu coloquei aqui o D em evidência, eu vou passar emão mais N eminho dividindo, que vai dar esse termo aqui. Tá? Bem, trabalhando um pouquinho mais, eu vou dividir tanto em cima como embaixo por NM, o que vai dar para mim, então, D é igual a L, dividido por emão, N eminho, mais 1. Tá? Nesse caso, então, aqui eu tenho a minha distância. Na letra A, então, ele pergunta quanto que vai ser esse D máximo que ele vai percorrer. Para eu saber, então, quando esse D vai ser máximo, eu tenho que fazer a seguinte análise. Para alcançar um D máximo, eu vou ter que realizar o máximo possível de disparos. O máximo de número de disparos possível é eu ter infinitas balas. Então, se eu tiver uma quantidade infinita de bala, eu vou ter então que N, que é exatamente o número de balas, vai tender a infinito. Se eu tender a infinito nesse caso aqui, tá? Esse termo aqui, ele tende a zero, tá? Se ele tende a zero aqui, eu vou ter L dividido por 1, o que implica, então, que a distância máxima percorrida aqui, D, é igual a L. Tá? Então, essa daqui, então, vai ser a distância máxima que ele pode atingir, que é o comprimento do vagão. Na letra B, então, ele quer saber, então, qual que vai ser a velocidade do centro de massa ali alcançado. Tá? Então, como mesmo após os disparos da bala aqui, o vagão ele permanece com seu centro de massa ali como sendo o mesmo, ou seja, o centro de massa dele permanece em repouso, tá? Então, a velocidade com relação ao centro de massa implica então que a velocidade foi nula, já que eu não tive alteração do centro de massa. Portanto, então a velocidade final do centro de massa, que é o que eu quero, vai ser igual a 0 metros por segundo. Bem, esse problema, então, ele valia 20 pontos, tá? Então, ele foi dividido aí 10 pontos para cada alternativa, então 10 pontos para a letra A, mais 10 pontos para a letra B. Questão número 3. Uma bola de aço de 0,515 kg está amarrada a um fio de 68,7 centímetros e é solta quando está na horizontal, figura abaixo. Essa figura aqui. No fim do arco de 90 graus descrito pela bola, ela atinge um bloco de aço de 2,63 kg, que está em repouso numa superfície sem atrito. A colisão é elástica, ou seja, os corpos não vão permanecer juntos ao final da colisão.
Determine, letra A velocidade da bola, letra B, a velocidade do bloco, ambas imediatamente após o choque. Letra C, suponha agora que na colisão metade da energia cinética mecânica seja convertida em energia interna e energia sonora. Determine as velocidades finais. Bem, nesse caso, então, agora para a gente resolver a letra A, primeira coisa então que a gente precisa saber é com qual velocidade então a bola está chegando a atingir o nosso bloco. Então vou considerar o seguinte esquema. Primeiramente, eu vou ter aqui a minha bola, que eu vou chamar aqui de M1. Eu vou ter aqui meu bloco, que eu vou chamar de M2. E vou assumir então duas condições. A posição A e a posição B. A posição A então é quando a bola aqui está na horizontal, tá? Eu abandono ela e ela vai atingir aqui com um ângulo de 90 graus, ficando totalmente aqui na vertical, no ponto B. Nesse ponto B, então, a bola vai chegar aqui atingindo o bloco 2, M2, né, com uma velocidade V1B. Tá? Bem, nesse caso, então, agora, o que eu preciso fazer é que eu quero determinar qual que é a energia mecânica, então, considerando que eu tive conservação dessa energia mecânica para esse movimento, tá? Qual que é a velocidade então que eu vou ter no ponto B, ou seja, a energia de A para B, ela se conserva. Então eu tenho que a energia mecânica em A tem que ser igual à energia mecânica em B. No ponto A, então, eu vou ter a energia cinética de A mais a energia potencial de A, que vai ser igual à energia cinética de B mais a energia potencial de B. Inicialmente, a energia cinética de A ela é zero, porque o corpo está parado. Eu vou ter somente a energia potencial gravitacional, que vai ser dada então por mgL, lembrando que L é o comprimento aqui do nosso fio, tá? Portanto, então, ele vai ser a altura que eu tenho aqui atingida nesse deslocamento, altura máxima. Já no final do movimento, tá? Eu vou ter energia cinética em B, que vai ser meio de M1 V1B ao quadrado, mais a energia potencial. Nesse caso aqui, quando ele estiver em 90 graus, eu vou ter somente energia cinética, a energia potencial ela vai ser nula. Dessa forma, então, basta agora eu isolar aqui a velocidade, V1B, que é o que a gente deseja. Eu tenho então que V1B ao quadrado é igual a 2GL, o que implica então que V1B é igual a raiz quadrada de 2GL. Vou substituir então os valores aqui nesse problema. Eu vou ter então raiz quadrada de 2, que multiplica 9,8, que multiplica o comprimento do fio, que é 0,687. O que vai dar para a gente então uma velocidade de 3,67 metros por segundo. Então eu consegui calcular qual que é essa velocidade que ele atinge o bloco agora. Bem, a partir disso, para a gente encontrar então agora qual que vai ser essa velocidade que ele vai atingir nesse ponto aqui após a colisão, tá? Então essa velocidade aqui é instantes antes da colisão. Eu quero agora encontrar a velocidade logo após a colisão, que vai ser então a condição C. Então a nossa bola de aço ela bate no nosso bloco, colocando esse bloco em movimento, ele passa a ter uma velocidade que eu vou chamar aqui de V2C, e à medida então que ele colide, como é uma colisão inelástica, esses dois corpos eles não permanecem juntos, o que implica então que após essa colisão a nossa bola de aço aqui ela vai se movimentar no sentido oposto, que vai ter então uma velocidade V1C, que é essa velocidade que eu quero descobrir nesse caso aqui em particular. Então, durante o choque, o momento linear então ele vai ser conservado. Assim, no ponto B e no ponto C, o momento deve ser o mesmo. Tá? Então, o momento inicial tem que ser igual ao momento final. Nesse caso, o momento inicial vai ser o momento de B e o momento final, o momento de C. Desta forma, então, para o caso da bola, eu vou ter o momento inicial PB
vai ser a massa M1V1B menos, porque M2 vai se movimentar no sentido contrário relativo à nossa bola, então vai ser negativa a velocidade dele, M2V1B, que é igual, no caso final, para C, eu vou ter M1V1C mais M2V1C. Isolando, então, o que a gente quer, que é a velocidade final ali da nossa bola, então V1C, eu vou ter que, então, que V1C vai valer M1 mais M2, que multiplica V1B, dividido por M1 mais M2. Esses valores, então, a gente tem, V1B a gente calculou ali no caso da conservação da energia mecânica, então substituindo aqui todos os valores fornecidos no problema e realizando esse cálculo aqui, a gente vai chegar então que a velocidade V1C é menos 2,47 metros por segundo. A negativa, como era de se esperar no problema, tá? Após a colisão, a nossa bola aqui, então, ela vai se deslocar aqui para a esquerda, né? No sentido contrário do que ela vinha deslocando aqui no ponto B. Na letra B, ele pede então para calcular a velocidade agora do nosso bloquinho após a colisão também. Então, para o bloco, a conservação do momento linear implica na conservação também da velocidade. Tá? Ou seja, implica então que a velocidade que eu tinha inicialmente ali da nossa bola no ponto B, ela tem que ser igual à velocidade tanto da bola mais a velocidade do bloco no ponto C. Tá? Ou seja, a velocidade 2C do bloco, ela vai ter que ser a velocidade 1B da bola, no ponto B da bola, mais a velocidade no ponto C da bola. Nesse caso, então, eu vou ter aqui 3,67, que era o anterior, menos a velocidade 2,47, que ela mudou de sentido nesse caso, tá? O que vai dar para a gente também 1,20 metros por segundo. Tá? Você poderia calcular também essa letra B aqui, aplicando a conservação do momento linear antes e depois, no ponto B e no ponto C, só que agora levando em consideração ali a massa do bloco e não a massa da bola. Tá? Deveria também chegar ao mesmo valor aqui. Na letra C, tá? Ele pede então para calcular então quais seriam essas velocidades se ele perdesse metade da energia cinética ali da bola. Então, para a perda da metade dessa energia cinética, eu vou ter então que a energia cinética no ponto C vai ser metade da energia cinética que eu tinha no corpo B. Então, qual que vai ser a energia cinética no ponto B? Vai ser a energia cinética da bola no ponto C, ou seja, meio de M1V1C ao quadrado, mais a energia cinética do bloco, meio de M2V2C ao quadrado. Tá? Isso daí tinha que ser igual, então, a energia cinética total que eu tinha antes de eu perder metade dessa energia, ou seja, meio, então mais meio de M1V1B ao quadrado, tá? Mais meio de M2V2B ao quadrado, ou seja, essa daqui seria a energia cinética da bola no ponto B, mais a energia cinética da massa no ponto B. Bem, para resolver esse problema agora, eu vou multiplicar por 2 todos os lados da equação, para simplificar. Sobra então para mim aqui M1V1C ao quadrado mais M2V2C ao quadrado. E eu posso cancelar esse meio aqui, sobrando então meio de M1V1B ao quadrado mais meio de M2V2B ao quadrado. Com essa equação aqui da energia cinética eu não consigo fazer muita coisa, porque está faltando variáveis para mim. Eu tenho uma única equação, duas incógnitas. Eu vou chamar isso daqui de equação número 1 e vou encontrar uma outra relação para que eu possa ter duas equações aqui e tentar resolver esse problema. Bem, a outra análise que eu posso fazer, então, é a partir da conservação do momento linear.
O momento linear, então, se conserva do ponto B para o ponto C. Então, eu vou ter que o momento de B tem que ser igual ao momento de C, considerando esse daqui o momento inicial e esse daqui o momento final. Vou escrever, então, o momento para cada uma dessas partículas envolvidas aí nos respectivos pontos, né? Então, eu vou ter o momento para a bola, M1V1B, mais o momento para o nosso bloco, M2V2B. Como no ponto B o nosso bloco aqui ele tem velocidade igual a zero, então esse momento aqui vai ser zero. Já para o ponto final, no ponto C, eu vou ter então a nossa massa M1 vezes V1C, mais a massa do bloco, né, M2V2C. Trabalhando aqui nesse sistema, a gente vai ter M2V2C igual a M1V1B. Lembrando aqui, eu estou passando tudo que depende de M1 para um lado e M2 para o outro, né? Eu vou ter aqui então menos M1V1C. Tá? Bem, a incógnita que eu tenho aqui nesse sistema é V2C, então eu isolo aqui V2C. V2C vai ficar M1, eu vou colocar M1 evidência aqui nessa relação, vai ficar V1B menos V1C dividido por M2. Essa daqui, então, é a nossa equação número 2. Tá? Eu tenho também duas incógnitas aqui, V2 e V1B. O que eu vou fazer, então? Eu vou substituir essa equação número 2 na equação número 1, que era a equação da energia cinética. Fazendo isso, então, eu vou ter M1V1C ao quadrado, mais, substituo agora V2C que eu tinha anteriormente, né? M2, só que aqui eu tenho V2C, eu vou ter que elevar tudo isso ao quadrado, então eu elevo todo esse termo aqui ao quadrado. Vai ser igual a meio de M1V1B ao quadrado. Vejo que eu tenho M2 aqui, M2 ao quadrado aqui, eu vou simplificar. E eu vou ficar aqui com esse termo aqui dentro, M1V1B menos V1C aqui. Tá? A hora que eu aplico ele aqui, eu posso abrir esse quadrado aqui como um quadrado perfeito. Abrindo como um quadrado perfeito, eu vou ter M1V1C ao quadrado mais quadrado do primeiro, M1 quadrado V1B ao quadrado, dividido por M2 somente agora, né? Vou ter duas vezes o primeiro pelo segundo, então menos duas vezes M1 quadrado, V1B ao quadrado, V1C ao quadrado, mais quadrado do segundo, M1 ao quadrado, V1C ao quadrado, sobre M2 aqui. E igual a meio de M1 V1B ao quadrado. Para melhorar um pouquinho mais essa relação aqui, eu vou multiplicar por M2 dividido por M1. Com isso, então, eu consigo aqui eliminar tanto esse M2 quanto eliminar aqui M1 nessa relação aqui depois do lado direito. Sobra então para a gente M2 V1C ao quadrado mais M1 V1B ao quadrado menos 2M1 V1B ao quadrado V1C ao quadrado mais M1 V1C ao quadrado, que é igual a meio de M2, que eu cancelei o M1, né? V1B ao quadrado. Então, vejo que eu eliminei aqui todos os termos aqui denominadores, né, para ficar mais simples aqui a minha equação. Vou organizar então todos os termos aqui que tiver V1C ao quadrado, tá? E vou passar esse termo aqui também para a esquerda aqui, tá? Igualando a zero. Então eu vou ter V1C ao quadrado, M1, M2, ou seja, esse termo e esse termo aqui eu vou colocar V1C ao quadrado em evidência. Tá? Vou ter aqui menos 2M1 V1C mais V1C quadrado, mais V1B ao quadrado, M1 menos M2 sobre 2. Ou seja, eu estou pegando esse termo e esse termo aqui colocando V1B em evidência. Vai ser igual a zero.
Bem, o que a gente pode observar então aqui é que a gente tem uma equação do segundo grau, tá? E para resolver então essa equação do segundo grau aqui com relação a V1C quadrado, eu vou ter então V1C, ele vai ser igual a menos B, então esse termo aqui é menos B, menos 2m1v1b, daí eu vou ter mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, então esse termo novamente ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que vai ser M1 mais M2, que multiplica C, que é M1 menos M2 sobre 2, tudo isso dividido por 2A. Então, isso daqui 2 vezes M1 mais M2. Tá? Trabalhando um pouquinho mais aqui algebricamente nesse termo, eu vou chegar então aqui, V1C igual a 2M1V1B, mais ou menos V1B raiz quadrada de 2M2, M2 menos M1. Tá? Basicamente, o que eu vou chegar nesse termo aqui também é um quadrado perfeito e eu estou tirando ele, alguns termos desse quadrado perfeito fora da raiz. Dividido por 2M1 mais M2. Tá? A hora que eu observo aqui essa relação final aqui, para encontrar V1, eu vejo que eu tenho todos os parâmetros, basta então substituir aqui os valores. Então vou substituir os valores calculados, a massa, a velocidade calculada aqui antes da colisão, aqui também. Novamente as massas dos sistemas, tá? Substituo na nossa equação e calculo então aqui as raízes. Vou ter então duas raízes. A primeira raiz, menos 1,35 metros por segundo. A segunda raiz, mais 2,55 metros por segundo. Tá? Bem, como a gente já viu, tá? Após a colisão, a bola ela vai se deslocar então para a esquerda, portanto ela vai ter uma velocidade negativa, que ela tinha anteriormente. Então, fisicamente, faz sentido que essa velocidade aqui seja a velocidade da nossa bola. Então, a raiz válida é essa daqui. Portanto, para V1C, eu vou ter menos 1,35 metros por segundo. Para a gente encontrar agora, então, a velocidade do bloco, né, no ponto C, eu vou, então, aplicar, para encontrar V2C, eu vou aplicar V1C, que eu encontrei anteriormente, na equação número 2. E aí, então, eu vou ter todos os parâmetros agora também. Substituo aqui os valores fornecidos. E vou fazer o cálculo e vou encontrar que a velocidade do nosso bloco, né, é de 0,98 metros por segundo. Tá? E com isso, então, a gente tem aí as velocidades finais aí, tanto da nossa bola quanto do nosso bloco de aço. A pontuação então desse problema foi dividido então em 10 pontos para cada alternativa, 10 pontos para a letra A, 10 pontos para a letra B e 10 pontos para a letra C. Quarta questão. Dois veículos, A e B, estão viajando respectivamente para o leste e para o sul, chocam-se num cruzamento e ficam engavetados. Antes do choque, A, massa de 1.360 kg, move-se a 62 km por hora. E B, massa de 1.820 kg, tem velocidade de 93 km hora. Determine o módulo e o sentido da velocidade dos veículos engavetados imediatamente após o choque. Então essa figura aqui mostra os dois veículos, o sentido de propagação de cada um deles, tá? E após a colisão, então, como eles têm um choque aqui inelástico, significa então que eles vão ficar grudados, ou seja, o movimento final dos dois vão ser juntos. Vão ter essa velocidade e vão ter essa direção φ aqui. O sistema de referência que é adotado é segundo dessa figura. Tá? Bem, com base então nos parâmetros fornecidos, MB, MA, VB0 e VB
zero, VA0, ou seja, as velocidades iniciais respectivas de cada veículo, tá? A gente vai então calcular aqui qual que vai ser essa velocidade final do veículo. Bem, para a gente calcular então, a gente vai utilizar o princípio da conservação do momento linear nesse sistema, o que implica então que o momento inicial é igual ao momento final, tá? Isso daqui então é vetorialmente. Para a gente fazer uma simplificação desse problema aqui, a gente vai separar então o movimento em cada um dos eixos. Então, primeiramente, vou escrever a conservação do momento linear ao longo do eixo x. Nesse caso, vou ter o momento inicial em x é igual ao momento final em x. Inicialmente, eu vou ter a massa do veículo A, vezes a velocidade inicial dele, mais a massa do veículo B, vezes a velocidade do veículo ao longo do eixo x. Tá? Só que o veículo B, ao longo do eixo x, ele não tem velocidade. A velocidade dele, então, é nula. No final, como os dois veículos se movimentam junto, então eu vou ter a massa dos dois combinados, vezes a velocidade final ao longo do eixo x. Tá? Bem, sobra então para a gente somente aqui na esquerda a massa do corpo do carro A, vezes a velocidade dele em x, a soma das massas, e essa velocidade em x aqui vai ser então escrita em função da componente da velocidade final. Então, vou escrever ela como v final cosseno de φ, que é o ângulo ali que ele forma nessa colisão, ou seja, a direção que eu tenho ali desse sistema. Tá? Bem, eu não consigo resolver muita coisa somente com essa equação, portanto vou chamar ela de equação número 1, tentar encontrar uma segunda relação. Vou escrever também o momento linear ao longo do eixo y. Nesse caso, o momento inicial em y é igual ao momento final em y. Eu vou ter então a massa do carro A vezes a velocidade do carro A inicial, menos a massa do carro B vezes a velocidade inicial do carro B, que vai ser igual, após a colisão, os dois carros estão juntos, então a soma das duas massas dos dois veículos, vezes a velocidade desse veículo ao longo do eixo y. Tá? Bem, o veículo A ele não tem movimento ao longo do eixo y no início, tá? O que implica para a gente que vai sobrar então menos mb vb0 em y, que é igual à soma das massas, e a componente então v final y, eu posso escrever ela como v final seno de φ. Vou chamar então essa equação número 2. A partir dessas duas equações eu tenho uma relação aqui trigonométricas entre elas, de seno e cosseno. Então, para encontrar esse φ, que é o primeiro parâmetro mais fácil de eu encontrar nesse momento, eu vou dividir então a equação 2 por a equação número 1. Tá? O que vai dar para mim então, esses termos aqui são iguais tanto na equação número 1 quanto na equação número 2. Vai sobrar só uma relação entre seno sobre cosseno, e seno sobre cosseno é tangente de φ. E os termos da esquerda de cada uma das equações 1 e 2 vai ser menos mb vb0y dividido por ma va0x. Eu tenho então todos os parâmetros, tá? Então a massa de B, menos 1820 vezes 93 km por hora, dividido pela massa de A, 1360 dividido por 62 km por hora. Tá? Veja que aqui eu não converti km por hora para metros por segundo, porque eu estou trabalhando com as mesmas unidades, então não tem necessidade. Mas poderia ter convertido aqui os dois, que ia dar o mesmo valor. Nesse caso aqui dá menos 2. Mas isso daqui é o valor da tangente de φ, eu não quero a tangente de φ, eu quero φ. Então, φ vai ser igual ao arctangente de menos 2, que vai dar para a gente aqui um ângulo de menos 63,52 graus. Tá?
Esse ângulo, então, negativo se refere a ele estar no quarto quadrante. Tá? Como a gente pode ver aqui na figura inicial já mostrada para a gente, tá? Justamente o nosso vetor velocidade final aqui, V, tá? Ele vai estar contido no quarto quadrante. Por isso, então, a gente já pode ter uma noção que esse ângulo aqui ele está correto. Bem, uma vez calculado, então, a direção do nosso vetor velocidade, falta calcular, então, o módulo do vetor velocidade. Então, usando agora φ na equação 1, e isolando, então, a velocidade final, vai sobrar para a gente. Velocidade final, então, é a massa VAx dividido por MA mais MB cosseno φ. Substituindo aqui todos os valores, né? Menos o cosseno aqui de 63,52. A gente vai ter, então, que a velocidade final aqui desse sistema é de 59,5 km por hora, tá? Novamente, eu utilizei aqui quilômetros por hora nesse sistema. Tá? Se eu utilizasse metros por segundo, eu ia encontrar a velocidade final aqui em metros por segundo. Também tanto faz. Eu utilizei também a substituição na equação número 1, mas eu poderia também substituir na equação número 2. Deveria também chegar aqui no mesmo resultado. Com isso, então, a gente tem o seguinte, que após a colisão dos carros, eles irão se deslocar para o sul, que é o sentido, então, do deslocamento dele, com uma direção de menos 63,52 graus e velocidade de 59,5 km por hora. Então, quem acertou esse problema aqui, ele valia 20 pontos. Por último, a gente tinha a nossa questão número 5. A figura abaixo ilustra um bloco uniforme de massa e mão e arestas de comprimento A, B e C. Letra A. Calcule a sua inércia rotacional em torno de um eixo que passe em um vértice e seja perpendicular à face maior do bloco. Letra B. Calcule sua energia cinética. Então é dado um bloco como esse daqui e é passado então aqui o eixo de rotação dele ao longo de um vértice. Bem, é tabelado para a gente o momento de inércia quando eu tenho aqui um bloco passando com um eixo rotacional no centro do centro de massa desse bloco, né? Então a gente tem o seguinte, que o momento de inércia no bloco em relação ao seu eixo, que passa pelo seu centro de massa, nesse caso, tá? Ele é tabelado, que é aquela tabelinha que a gente forneceu na nossa aula lá. Então, o centro de massa aqui desse bloco, tá? O momento de inércia, né, melhor dizendo, no seu centro de massa, é dado por m, que é a massa do bloco, que multiplica a soma ao quadrado dos vértices do bloco, né, dividido por 12. Tá? Mas, nesse caso aqui, o eixo de rotação não está passando pelo centro de massa, tá? Ele está deslocado então por esse vértice. Para a gente fazer essa correção e encontrar esse momento de inércia, tá? Basta então a gente multiplicar ali a massa total desse bloco, tá? Pelo esse deslocamento ali ao longo desse eixo ali. Esse deslocamento então do vértice é dado então por uma diagonal, tá? Desse retângulo, né? Então, para descobrir então esse momento de inércia aqui com o eixo passando pelo vértice, adicionamos o produto da massa pela diagonal, tá, desse centro de massa ao vértice de rotação. Portanto, então, o momento de inércia aí vai ser o momento de inércia quando eu tenho o eixo passando pelo centro de massa, mais esse fator de correção, então, que vai ser a massa vezes a distância ao quadrado ali desse vértice, tá? Que é a nossa equação número 1 aqui nesse problema. Para a gente encontrar então esse D, que é a diagonal ali desse sistema, vamos supor então aqui
a área que eu tenho ali do nosso bloco, tá? Que ele tem um vértice A e um vértice B. E a diagonal, então, é referente ao seu centro de massa até o seu eixo de rotação aqui. É essa distância D. Essa distância D, então, a gente pode calcular aqui, considerando isso daqui um triângulo retângulo, né? Ou seja, por Pitágoras, eu posso encontrar, então, ali que essa hipotenusa aqui, D ao quadrado, tá? É o vértice, tá? O cateto oposto ao quadrado sobre 2, mais cateto adjacente ao quadrado, B ao quadrado, B sobre 2 ao quadrado. E essa, então, é a nossa equação número 2. Calcular, então, o momento de inércia total. Então, eu vou substituir a equação 2 na nossa equação número 1. Portanto, eu tenho o momento de inércia que eu tenho relativo ao centro de massa, mais m, que multiplica d da equação número 2, que é isso daqui. Tá? Bem, fazendo essas contas aqui, a gente vai chegar então que esse momento de inércia, nesse caso em particular, vai ser emão, que multiplica a ao quadrado mais b ao quadrado sobre 3. Tá? Portanto, então a gente já determinou aqui a letra A. Na letra B, ele pede então a energia cinética desse sistema. A energia cinética no sistema rotacional ele vai ser dado por meio do momento de inércia, tá? I vezes ômega ao quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado, ou seja, muito similar no caso linear, que seria a massa vezes a velocidade linear ao quadrado. Nesse caso aqui, o momento de inércia faz a vez da massa e a velocidade angular faz a vez da velocidade linear. Substituindo, então, o momento de inércia que a gente calculou anteriormente, eu vou ter meio de 1/3 de m ao quadrado mais b ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Nesse caso, então, a energia cinética vai ser dada por 1/6 de m ao quadrado mais b ao quadrado, que multiplica ômega ao quadrado. Tá? Bem, esse problema também valia 20 pontos, tá? E foi dividido, então, 10 pontos para cada alternativa. 10 pontos letra A, 10 pontos letra B. Tá? Além dessas divisões de pontos aqui que eu falei para cada uma dessas questões, tá? Foi considerado também que a ausência de unidade, tá? Do problema também era descontado um ponto ali para cada unidade que ficou faltando ali nas questões que tinham unidades finais. Bem, pessoal, então com isso aqui a gente encerra a correção aí da nossa prova. Eu espero que ajude a compreender a pontuação da prova de vocês. Eu estou publicando aí logo logo para vocês a nota das provas com a pontuação referente a cada uma das questões, tá? E a seguir também eu devo estar publicando aí a média final com a pontuação de cada lista, cada prova, mais a pontuação referente ali à presença computada de vocês nas aulas, tudo bem? Então, agradeço por vocês aí terem assistido esse curso ao longo desse semestre. Qualquer dúvida com relação à pontuação desse curso, entre em contato comigo o mais rápido possível para que a gente possa fazer uma avaliação do que está acontecendo e uma possível correção. E eu agradeço novamente para vocês e vamos encerrar então nosso semestre primeiro semestre de 2021. Até mais então, pessoal.